Peraí. Não pula esse anúncio. Eu tô aqui pra falar pra você da sua jornada bilionária. Um curso 100% online, 100% gratuito, onde eu vou ensinar você a me dar dinheiro. E aí, a proposta pareceu absurda pra você? Gente vendendo coisas irrealizáveis não é nenhuma novidade. A única diferença é que hoje dá pra ver isso aqui no YouTube. Sério, dá pra acreditar em alguém que tá falando que vai te ensinar como ganhar R$1 milhão rapidamente? Eu não tô dizendo que todo mundo que aparece aqui vendendo alguma coisa tá mentindo. Eu só acho muito triste que tem tanta gente que acredita nos malucos e salafrários que aparecem por aqui. Mas hoje eu vim falar de um outro tipo bem antigo de enganador. Governantes. No caso, o faraó Ptolomeu XIII. Faraó Ptolomeu XIII, aqui representado no jogo Assassin's Creed Origins, também chamado de Tel-Filópator, traduzindo, o Deus que ama o Pai. E essa história de chamá-lo de Tel, de chamá-lo de Deus, é muito importante porque é exatamente o caso de que os faraós egípcios eram considerados deuses encarnados. E, portanto, Ptolomeu é só mais um dos faraós que faz parte da teocracia egípcia, de um governo que pensa o seu governante como um deus. E aí nós já entramos em um dos pontos de enganação em relação aos governantes, porque sério mesmo que toda uma população tinha que louvar o seu governante como se ele fosse um deus? Se bem que hoje em dia tem gente que chama de mito um cara que parece que age como uma criança de 11 anos de idade. Só que Ptolomeu XIII tinha literalmente 11 anos de idade quando se tornou faraó do Egito. Tá aqui uma representação dele feita no século XVIII da Era Comum, e segundo a autora ela teve como base um medalhão do século I antes da Era Comum. Um medalhão feito enquanto Ptolomeu XIII ainda estava vivo. Ptolomeu XIII tornou-se governante do Egito quando seu pai, Ptolomeu XII, morreu, deixando como sucessor ele e sua irmã Cleópatra VII, a famosa Cleópatra VII. Então nós temos outro ponto de reflexão do quão surreal é a nossa sociedade aceitar governantes do jeito que for, que literalmente uma sociedade aceitava um moleque de 11 anos de idade, casado com a sua irmã, como governante. Se bem que, vale lembrar, aqui no Brasil, nós tivemos no século XIX da Era Comum, Dom Pedro I abandonando o trono e deixando em seu lugar o seu filho, Dom Pedrinho, de apenas 5 aninhos. E nós, brasileiros, como nação, criamos aquela criança de 5 anos até os 14 anos de idade, quando, mesmo tendo 14 anos de idade, ainda não podendo assumir o trono, o moleque de 14 anos deu um golpe de estado e, portanto, tornou-se o famoso golpe da maioridade e, portanto, tornou-se o imperador Dom Pedro II, de 14 aninhos. Voltando para o Egito Antigo. Ptolomeu XIII não quis continuar governando com sua irmã Cleópatra. E então os dois começaram uma guerra entre si. Nisso, nós temos outro elemento do quão absurdo é a relação dos governantes com a sua população. Vale lembrar que um monte de egípcios e mercenários em geral começaram a morrer por conta de 2 irmãos brigando pelo trono. Só que o Egito, nesse momento, não era mais a potência que havia sido. O Egito havia sido dominado já por Roma. E os romanos estavam eles mesmos brigando entre si, estavam numa guerra civil, no momento entre Pompeu e Júlio César. E Pompeu, derrotado por Júlio César, foge para o Egito.
E ao chegar no Egito, ele vai pedir apoio para Ptolomeu XIII. Ptolomeu XIII e seus regentes, sabendo que Pompeu não era exatamente a força de Roma naquele momento, resolvem matar Pompeu e entregar a cabeça dele de presente para César. Esse momento aqui meio climão representado no Assassin's Creed Origins. Pompey was your enemy, Caesar. He was my friend first. But you are right, Ptolemy. Now let us discuss our alliance. Vale lembrar que a irritação de César porque Pompeu foi morto por Ptolomeu tem muito a ver com a forma como os romanos pensavam. Os romanos viam qualquer um que não fosse romano ou grego como bárbaro. Então, no fim das contas, um romano importante foi morto por bárbaros. De qualquer modo, aquele local era um local dominado pelos romanos e, portanto, César se via, pelo menos nos discursos que o César fazia no próprio livro dele, César se via como aquele que deveria organizar a situação do Egito. E César, para organizar a situação do Egito, faz o quê? Ele faz com que Ptolomeu XIII e Cleópatra VII façam as pazes. Só que os exércitos de Ptolomeu XIII não estavam lá. Os exércitos de Ptolomeu XIII então invadem Alexandria. E Júlio César estava com tropas em número menor do que as tropas egípcias. O que faz Júlio César? Ao invés de encontrar fora de Alexandria as tropas egípcias, ele mantém as tropas romanas dentro de Alexandria, onde nas ruas um pouco mais estreitas ele consegue segurar as tropas egípcias. Para evitar que os egípcios dominassem o porto e impedisse que os romanos trouxessem reforços e coisas do tipo, César bota fogo nos barcos que estão no porto de Alexandria. Isso, diga-se de passagem, é o que leva ao incêndio em parte da cidade. Inclusive, parte da biblioteca de Alexandria se perde no incêndio que Júlio César fez no meio desse cerco de Alexandria. Bem, as tropas de Ptolomeu XIII, que estavam sendo lideradas pelos regentes de Ptolomeu, acabam sendo lideradas por outra irmã de Ptolomeu, pela Arsínoe. E César, depois de algum tempo, queira ou não, estando em minoria dentro de Alexandria, ele aceita mandar Ptolomeu até as tropas, porque Ptolomeu promete que vai continuar do lado de César. Ao chegar em suas tropas, Ptolomeu obviamente não fica do lado de César e começa então a atacar Júlio César. Só que os romanos conseguem se defender até que reforços romanos chegam, e quando os reforços romanos chegam, as tropas de Ptolomeu acabam derrotadas. Nisso, Ptolomeu e o que sobrou de suas tropas tentam fugir, e a gente não sabe mais de Ptolomeu. O que a maior parte dos historiadores acreditam é que Ptolomeu, tentando fugir, acabou morrendo afogado. Não foi uma coisa como no Assassin's Creed, que ele foi comido por crocodilos, mas de um jeito ou de outro, não deixa de ser um final interessante para um monarca que chegou só até os 15 anos de idade. Só para terminar aqui as reflexões sobre governantes, não deixa de ser interessante que terem considerado governantes como deuses em outras épocas faz com que a gente aceite que os governantes vivam das maneiras mais absurdas, até nos dias de hoje. Não é à toa que os nossos governantes mais importantes vivem literalmente em palácios. É bizarro, mas é o que acontece. Não se esqueça que nós vivemos em uma república democrática e mesmo assim a gente acha normal que um governante receba um salário que é mais do que 20 vezes maior do que um salário mínimo. O governante fala que o mínimo que um cidadão pode receber
é X e o governante recebe mais de 20x. Sério isso? Herança maldita.